E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, minha digníssima esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. História toda. Tem alguns pontos muito interessantes e eu vou até aproveitar uma ideia que eu vi em um vídeo seu. Primeiro, quanto ao gás natural, eu estou aqui com uma estatística que é da União das Agências Regulatórias para a Cooperação da Energia lá da Europa, que mostram o quanto certos países são dependentes do gás russo. Então, Macedônia do Norte, 100%, Finlândia, 94%, Bulgária, 77%, Eslováquia, 70%, Alemanha, 49%, Itália, 46%. Então, quando os americanos falam, vamos sancionar os russos, ninguém compra gás dele, imagina um alemão olhando para isso e pensando, e agora, vou comprar gás de quem? Porque a sanção é para um lado, mas é para o outro também. E vale dizer que lá tem frio, né, gente? Não, e o eles inverno. usam gás para esquentar as coisas. E tem um inclusive fator as casas. que agrava ainda mais a situação. Que 10 anos atrás, aproximadamente, depois do acidente nuclear no Japão, Sim. Desligaram a principal oposição, que era o Partido Verde, pediu desligar a energia nuclear. E a Angela Merkel, que explica por que ela se manteve no poder por tanto tempo, sempre roubava as pautas da oposição. Então ela não era de esquerda nem de direita, era super centrista, inclusive a propaganda dela sempre era nós somos o centro, e era verdade. Então ela viu o Partido Verde em ascensão, ganhando força, pedindo o fim da energia nuclear. Ela anunciou do nada, a Alemanha vai passar por um processo de transição energética. Isso temporariamente aumentou a dependência alemã de importar energia, sobretudo da Rússia. Então, a Alemanha tem um grave problema. Isso, inclusive, pode impactar, essa crise que a gente está comentando aqui, pode impactar muito o preço, não só do gás, mas de energia em termos gerais. Petróleo pode subir muito, ter até um impacto econômico grande aqui no Brasil. Então, a Europa está tentando, primeiro, eu acho que a Alemanha gostaria de manter e começar a operar esse gasoduto, porque a classe econômica quer segurança, assim, eu queria entender importar. por que o gasoduto 2 não foi. Eu não entendi. Por que eles não deixaram? Tem questões regulatórias que estão ali se discutindo, tipo, a empresa não pode estar sediada ali, tem uma lei alemã que diz que a empresa que vai operar e distribuir não pode ser a mesma. Tem uma questão regulatória comercial e, assim, tem muita pressão de todos os países da Europa e dos americanos, falando, você vai ligar esse negócio? Porque um gasoduto, assim, só um parênteses aqui, devolvo pro Oliver, é um cordão umbilical. Se ligou aquilo ali, e esse é o maior gasoduto submerso embaixo do mar do mundo. Ele passa no Mar Báltico. E agora tem o 2, ele passa embaixo do Báltico. Você criou um cordão umbilical com a Rússia. A Alemanha e a Rússia criaram um cordão umbilical. Mas eu vou devolver para o Oliver, depois eu quero falar do perigo que é essa suposta aproximação desses dois. Só para dizer que a partir desse momento o custo econômico de brigar com a Rússia é tão grande para a Alemanha, porque toda a classe econômica diz que para que a gente vai arriscar a nossa economia só para defender a Ucrânia? Então, a pressão que Olaf Scholz, o novo líder, sofre é enorme. E criou-se uma situação para ele muito delicada. Ele viajou para Washington e ao lado dele o Biden disse, se a Rússia invadir a Ucrânia, esse gasoduto não vai começar a operar. Ao lado do chanceler da Alemanha. Isso foi ontem? Da Alemanha, e o chanceler da Alemanha, ele ficou assim sem graça. Ele não citou o nome do gasoduto. Ele falou, não, nós estamos com os Estados Unidos, mas nós teremos cautela. Aí o Biden percebeu e também tentou recuar. Foi um negócio bem... Por quê? Porque a Alemanha, além de ser dependente... A gente vai agir, mas... Calma aí também. Por quê? Porque a Alemanha tem essa relação que pode chegar a ser umbilical com a Rússia em termos energéticos, mas depende do exército americano pela sua proteção. A Alemanha não tem um exército funcional de verdade, né? Tornou-se um país pacifista. Hoje o exército não tem relevância nenhuma na Alemanha, que inclusive gerou uma vantagem econômica tremenda, porque diferentemente de outros países, a Alemanha conseguiu fazer todos os seus investimentos em áreas de altíssimo retorno social. Sim. Educação, infraestrutura, e não tem um exército funcional, né? Quando a Alemanha topou... Inclusive cérebros, né? Os homens puderam ser alocados em outras profissões. Tem um exército mais simbólico, né? Então, está numa situação complicada e não será possível
substituir a Rússia tão rapidamente. Agora tem algumas tentativas de importar, né, gás de outras regiões. Eu não acho que isso vai ser possível. Então, o que pode acontecer? No pior cenário para os alemães, você tem uma invasão russa na Ucrânia. Os Estados Unidos pressionam os europeus a adotarem sanções contra os russos, maiores do que aqueles de 2014. E a Rússia, em resposta, diz, então vamos cortar o gás. E aí, obviamente, você tem um impacto enorme na economia global. Eu ainda acho que é possível evitar esse cenário. Por quê? Porque os europeus, no fundo, não querem, porque toda a região, sobretudo a Alemanha, está só se recuperando agora da crise pandêmica. Então, você tem um aumento dramático do preço do petróleo. Eu ainda não vejo esse cenário, mas certamente é algo que os mercados já sentem, né? O preço sobe por antecedência. Porque aí, no caso, eles trocariam o gás pelo petróleo como energia, é isso? Então, não, porque você vai faltar, você vai abalar todos os mercados, né? Vai faltar gás, no caso. Você vai ter que talvez usar petróleo, mas aí assim, aumenta o petróleo. Não, e as consequências inesperadas disso também. Mas, por exemplo, a Alemanha não importa gás da Rússia porque eles acham que o Putin, né? Nossa, eu adoro esse cara, vamos dar dinheiro pra ele. É necessidade. É o mais barato. Então, na hora que você cessa a importação, eles vão ter que comprar de alguém que é mais caro. Aí a inflação já tá alta, vai subir mais. Mas aí tem um problema que o Oliver colocou e que, na minha interpretação, foi uma atitude extremamente populista da Merkel e irresponsável. Virar e falar assim, não, eu vou comprar a pauta do momento, que era o acidente do Japão, a energia nuclear é terrível e eu não queremos mais isso, mas eu vou sentar e vou entregar tudo pro Putin. Você está trocando uma coisa pela outra, assim, geopoliticamente ela foi totalmente irresponsável, mas em termos populares, né, no que estava no calor do momento do acidente, ela satisfez as necessidades ou o clamor popular. Só que isso é muito irresponsável, porque colocou a Alemanha numa situação submissa, né? Bem difícil. Mas assim, ela não veio daquele momento só. Por quê? Porque a construção do Nord Stream 1 já existia há muito mais tempo. E o ex-chanceler alemão, ele é o CEO desse negócio. Pra vocês terem uma ideia. E aí tem várias discussões, inclusive, que tipo de acordo é esse, afinal, né? Os políticos alemães criaram esse mega negócio e eles estão sentados ali, são os presidentes do conselho, presidentes da história toda, e resistem ferozmente deixar de depender de um país tão problemático, de um líder tão imperialista quanto o Putin. No mínimo é estranho. E óbvio, os Estados Unidos ficam incomodados, porque tem que bancar a proteção da Alemanha, tem que bancar a aliança, e na hora que senta na mesa com a Alemanha, fala assim, olha, Alemanha, bom, nós temos que ser duro com o Putin. Aí a Alemanha primeiro fala, não, calma, vamos lá, gente. Só que o pior dessa vez é que não é só a Alemanha que tá nessa onda. A França tá...